Glória a Deus, glória a Deus. Como eu disse, o tema da mensagem de hoje, será que estou perdendo tempo? Quantas vezes nós oramos a Deus e a sensação que dá é que a oração não está sendo atendida, né? Quantas vezes nós clamamos a Deus, nós levantamos orações, fazemos propósitos com Deus e parece que nada está acontecendo. Parece que Deus não está ouvindo a oração, parece que parece que nada está mudando, está tudo do mesmo jeito. Às vezes, ao invés de parecer que está do mesmo jeito, parece que está piorando a situação. Parece que quanto mais ora, mais piora. E aí, o que a gente faz num momento como esse? É uma realidade que, querendo ou não, gostando ou não, não é uma questão da gente querer sentir isso, mas às vezes a sensação que dá parece que a gente está perdendo tempo orando por uma causa. Parece que a gente está perdendo tempo. Só que Deus quer falar sobre isso com você nessa noite. Deus quer falar sobre isso conosco nessa noite. E eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor em 3 pontos. E eu sei que Deus vai falar poderosamente conosco aqui nessa noite. E o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é: a oração funciona. A oração funciona. Isso não é uma pergunta, não é assim, a oração funciona? Não, é uma afirmação. A oração funciona. Às vezes parece que nós estamos perdendo tempo, mas a oração funciona. E quando nós vamos à palavra do Senhor, nós vemos Jeremias capítulo 33, verso 3. O próprio Deus, ele diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. A palavra clamar aqui no hebraico é a palavra kahá, e kahá significa invocar intensamente, chamar com urgência. E a primeira lição que nós podemos aprender aqui é: a oração não é uma ferramenta opcional, ela é um canal, ela é uma ponte de acesso direto ao coração de Deus. Mas nós precisamos ter essa convicção: a oração funciona. Veja que o próprio Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. Você vai clamar a mim e eu vou te responder. E eu vou anunciar para você coisas ocultas, coisas secretas, coisas que estão escondidas, que você ainda não sabe. E como é que Deus revela isso a nós? E o que é, ou quais são algumas dessas coisas ocultas? Às vezes nós estamos pedindo uma coisa, às vezes nós estamos clamando por uma coisa, e aí durante o processo de oração, durante o processo de clamor, Deus começa a revelar para nós. E não estou falando no momento em que estamos de joelhos dobrados, porque Deus pode falar conosco quando nós estamos de joelhos dobrados, quando nós estamos orando. Deus pode falar conosco enquanto nós estamos orando, mas Deus também pode ficar em silêncio enquanto estamos orando, ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração. E a resposta vem depois que nos levantamos dos joelhos, mas o nosso coração continua inclinado de acordo com a palavra de Deus, continua inclinado diante do Senhor. Deus, eu estou me levantando dos joelhos, eu não ouvi uma resposta sequer, mas eu vou continuar confiando no Senhor, eu vou continuar lançando a minha semente. A tua palavra diz que ainda com lágrimas, se eu sair lançando a semente, eu voltarei colhendo os meus feixes com alegria. Então, ainda que Deus não responda enquanto nós estamos orando, a resposta já está liberada por Deus. E Ele promete revelar coisas ocultas, que talvez são mais importantes, na verdade, do que o pedido que nós estamos fazendo, do que aquilo que nós estamos buscando. E aí Ele se dispõe: eu vou revelar para você coisas ocultas, coisas dentro do que você está me pedindo, que você ainda não sabe. Coisas que você não conhece serão reveladas por mim enquanto você clama. É isso que Deus diz nesse texto de Jeremias 33, verso 3. Enquanto nós clamamos, Deus ouve. E quando nós nos levantamos do clamor e seguimos em fé no Senhor, Ele responde o nosso clamor, Ele responde a nossa oração. Ele traz revelações daquilo que nós precisamos saber, entender e conhecer. Uma das revelações que Deus traz na oração,
quando nós clamamos, e Deus não responde, é a certeza de que Ele está nos dando a oportunidade de nos relacionar ainda mais com Ele. Quando nós oramos, se Deus responde, Ele conhece o nosso coração. Se Ele responde imediatamente aquilo que nós estamos clamando, pode ser, Deus, sabendo quem nós somos, que nós deixemos de manter aquele nível de relacionamento. Você entendeu isso? Está entendendo? Eu clamo a Deus, Deus fala comigo, Pai, por favor, tal, e eu peço uma resposta, Deus fala comigo, aí Deus responde imediatamente, mas se Ele conhece meu coração e sabe que ao me responder, eu vou parar de me relacionar com Ele como eu estou me relacionando, uma busca intensa. Lembra o significado da palavra clamar, no original hebraico, é invocar com intensidade, chamar com urgência. Então você está buscando com intensidade, porque isso é inteligente. Quando nós estamos pedindo algo a Deus, nós não podemos simplesmente, Deus não está atendendo, e por mais que a sensação seja, parece que eu estou perdendo tempo, eu devo continuar clamando a Deus até que a resposta venha. A resposta pode ser aquilo que eu quero, mas a resposta também pode ser as coisas ocultas e escondidas que eu ainda não sei, mas que serão melhores para mim do que o que eu estou pedindo. Deus, me dá isso, faz isso na minha vida. E aí Ele conhece meu coração. Se eu te der, meu filho, agora, se eu responder agora, essa intensidade de clamor vai terminar. Você não vai continuar assim, mas eu estou te levando para um nível mais profundo. Lembra, Deus, Ele falou assim, quando eu tirei os hebreus da terra do Egito, eu podia ter levado eles pelo caminho mais curto, mas eu decidi levar eles pelo caminho mais longo, para que eles me conhecessem, sabessem quem eu sou, e para que eles aprendessem a manter uma aliança comigo. Deus às vezes pode nos levar pelo caminho mais curto, mas Ele conhece o nosso coração, e Ele falou, se eu levasse eles pelo caminho mais curto, quando eles enfrentassem a primeira batalha, sem saber quem eu sou, sem saber que eu tenho poder para salvar, sem saber que eu tenho poder para restaurar, sem saber que eu tenho poder para vencer batalhas, sem saber que eu sou o Deus da provisão, sem saber que eu estou com eles o tempo todo, na primeira batalha eles iriam fugir e voltar para o Egito. Então eu levei eles pelo caminho mais longo, para eles aprenderem a ter relacionamento comigo. Deus faz a mesma coisa conosco. Nós pedimos, clamamos, e às vezes Ele não responde. Não é para parar de clamar, não é para parar de orar, é para continuar, é para intensificar. Por isso Jesus, quando Ele ensina a oração, Ele diz, batam até que a porta se abra. Ele fala, batei até que a porta se abra. Peça até que vocês sejam atendidos. Busquem até que vocês encontrem. Porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo aquele que bate a porta será aberta. Mas Ele está ensinando insistência, perseverança. Mas e se eu estiver orando pela coisa errada? É por isso que a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo para nos ensinar a orar como convém. A palavra de Deus fala isso. Nós não sabemos orar como convém. Então nós temos um auxiliador, alguém que nos ajuda, que nos ensina a orar. E mais que isso, naquilo que nós nem sabemos como orar, ou melhor, que nós nem conhecemos, nessas coisas ocultas e secretas, que Deus ainda não nos revelou, o Espírito Santo pode interceder por nós, com gemidos inexprimíveis, com sons inextinguíveis a nós. Ele pode falar com o Pai, Ele pode falar com a essência de quem é Deus, Ele na sua totalidade. E Ele pode ministrar sobre nós a graça da paciência, da perseverança. Ele pode derramar sobre nós a graça da paz que excede todo entendimento. Então nós devemos continuar insistindo em orar. Olha para quem está do seu lado aí e fala assim, insista na oração. Fala, ainda que pareça perda de tempo, você não está perdendo tempo, porque a oração funciona. A oração funciona, aleluia, glória a Deus. Outra lição que nós podemos aprender aqui é, mesmo quando o céu parece de bronze e o chão de ferro, a oração atravessa as nuvens e toca o coração de Deus por meio da graça. Mesmo que o chão pareça de ferro,
A oração tem o poder de quebrar as barreiras, de arrebentar os grilhões, de destruir as estruturas que o inimigo criou. E nós temos a graça de receber e manter a esperança que nos faz seguir em frente. Então não desista de orar, não desista de clamar, não desista, insista, persevere. Mas se eu estiver orando do jeito errado, continua falando com Deus, continua dizendo para Ele: é isso que eu quero, mas eu quero mais que a minha vontade, que a sua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Faz a terra que sou eu, Senhor, faz aqui no meu coração a tua vontade. Eu quero que a tua vontade se estabeleça na minha vida. Ou cremos ou não cremos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se cremos que ela é boa, perfeita e agradável, nós precisamos sempre optar por ela, mesmo quando nós achamos que a nossa vontade pode parecer melhor. Deus, você está em oração: eu quero isso, eu quero aquilo. Deus, me responde nisso, me responde naquilo, fala comigo, faz isso, faz aquilo. E aí Deus não está respondendo, continue orando, continue orando, continue orando. Peça ao Espírito Santo para interceder por você. Peça ao Espírito Santo para te ensinar a orar como convém. Me ajuda a orar. Espírito Santo, coloca no meu coração as palavras que eu devo falar com o Pai. E Ele vai ministrar, porque a oração funciona. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que viveram tempos dificílimos, mas que oraram insistentemente, que confiaram no poder da oração, que confiaram na graça de Deus através da oração e perseveraram. Um dos exemplos que nós temos é o exemplo de Ana. Ana orou insistentemente, nós sabemos disso. Ela sofria humilhações, vergonha, ela não podia ter filhos. E Penina, que era a outra mulher de Eucana, esposa, o marido de Ana, nomes legais, né? Ana, esposa de Eucana. Mas Penina, ela zombava de Ana, porque ela tinha filhos, ela gerou filhos, e Ana não podia gerar. E Ana chorava, pedia a Deus: Deus, por favor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. E durante muito tempo, durante anos, ela pediu a Deus um filho e Deus não respondeu. Mas um dia a Bíblia mostra, em 1 Samuel capítulo 10, 1 Samuel capítulo 1, do verso 10 ao 20, mostra que Ana foi ao templo para poder adorar Deus, numa das festas sagradas. E ela chega lá, e ela começa a orar ao Senhor. Agora, ela não estava mais clamando, agora ela foi para outro nível. Lembra do que nós já aprendemos aqui? Jeremias capítulo 29, verso 12, fala: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Vocês clamarão a mim. Clamor é um grito com intensidade, é um chamado urgente, é em voz alta. Oração é uma conversa. Então agora Ana saiu do estágio, ou do ambiente do clamor, anos de clamor. Deus não estava ouvindo ela? Sim, Deus estava ouvindo, mas Deus queria fazer algo muito maior do que o que ela pedia. Coisas grandes e ocultas, coisas grandes e secretas que você ainda não sabe. Foi o que Deus fez com Ana. Walter, ela estava pedindo um filho. Deus, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Mas Deus estava preparando, Pinheiro, o ventre dela, para que ela pudesse gerar um sacerdote, um profeta. Quem nasceu de Ana? O profeta Samuel. Ele foi governador. Deus governou Israel através do profeta Samuel, até que veio o primeiro rei. Samuel foi o último governo de Deus diretamente, sem um rei sentado no trono, o próprio Deus sentado no trono dos céus, direcionando o seu povo através do profeta. Ana queria um filho, mas Deus tinha coisas grandes e secretas que ela ainda não sabia. Ei, coloca a mão no seu peito e fala assim: o que eu estou pedindo a Deus pode parecer muito bom, pode parecer muito bom para mim, mas o que Deus está preparando, as coisas grandes e ocultas, que eu ainda não sei,
não vão ser boas só para mim. Elas vão ser boas para mim, mas vão alcançar muitas vidas. Deus está me preparando para que eu seja uma fonte de bênçãos. Aleluia. Quem entende isso, libere um som de glória e exalte ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós temos outro exemplo, o exemplo de Daniel na cova dos leões. O leão não pôde comer, os leões não puderam comer, ficaram com fome a noite inteira. Por quê? Porque lá dentro tinha um homem orando. E não foi só a oração de Daniel lá dentro da cova que livrou ele da morte. Foi a vida de oração de Daniel. Sabe por que ele foi lançado na cova dos leões? Porque os homens que se levantaram contra ele, querendo destruí-lo, foram até a janela do quarto, até perto da casa dele, e viram ele de joelhos dobrados, orando, joelhos dobrados em direção a Jerusalém. A vida de oração de Daniel, os joelhos dobrados diante de Deus, fez com que o inferno tentasse lançar ele numa cova de morte e destruição. Mas essa mesma ferramenta, essa mesma arma que o inferno viu, que fez com que no coração do inferno fosse gerado o desejo de destruir Daniel, foi a mesma ferramenta e a mesma arma que livrou ele da boca dos leões. Olha para quem está do seu lado aí e fala assim: Deus está te chamando para uma vida de oração. Deus está nos chamando para uma vida de oração. A oração funciona, ela tem poder. Deus não instituiu a oração como qualquer coisa. A oração tem poder. É o poder de Deus derramado sobre nós quando oramos. E Ele está te chamando, nos chamando para uma vida de oração. A oração que nos livra da cova dos leões. A oração que faz de nós uma fonte de bênçãos, como fez de Ana. Agora nós temos o maior de todos os exemplos. Oh Deus! O maior de todos os exemplos. Perseverou em oração. Insistiu. 3 vezes. 3 vezes ele orou. E nós sabemos que o número 3 é o número da perfeição. O 7 é o número da plenitude. O 3 é o número da perfeição. Eu sempre ressalto isso porque às vezes alguém nunca ouviu isso e sempre ouviu que o 7 é o número da perfeição. Mas a Bíblia mostra que o 7 é o número da plenitude. Depois que Deus terminou, completou a sua obra, Ele descansou no 7º dia. Não porque Ele estava cansado. E a palavra para descanso ali aponta para observar, para se deleitar com a vista que Ele estava tendo. O 7 aponta para a plenitude. Quando as coisas são completas, ficam completas. Mas Deus não é 7 em 1. Deus é 3 em 1. E Deus é perfeito. Deus é perfeito. Deus é perfeito. E tudo que Ele fez para ser perfeito também é 3 em 1. E nós já falamos sobre isso aqui em outro momento. Mas o que nós precisamos compreender, o nosso Senhor Jesus agora está subindo o Monte das Oliveiras com seus discípulos. 11 deles. O 12º havia se levantado na mesa da última ceia. E ele foi fazer o que ele havia sido chamado para fazer. Aquilo para o qual ele foi criado para fazer. Jesus mesmo disse para ele: vai e faça aquilo que você veio para fazer. Para se cumprir as Escrituras. O salmista Davi disse, e Davi nunca foi vendido por moedas de prata, mas ele profeticamente, falando sobre o Messias, ele diz: o meu amigo me vendeu, me trocou por prata, por moedas de prata. E agora Judas vai fazer o que ele veio para fazer.
Enquanto isso, Jesus vai subir no Monte das Oliveiras com os 11 discípulos, os seus 11 apóstolos. Ele pede para alguns ficarem ali, sobe um pouco mais com 3 e entra dentro do Getsemane. Getsemane, que significa lugar de prensa de óleo. Esse é o significado do nome Getsemane, prensa de óleo. E ele entra ali para ser prensado por Deus. E se tem uma coisa que nós devemos guardar no nosso coração. A Paula falou isso comigo um dia. Ela falou, sabe uma coisa que Deus tem ministrado sobre mim, que Deus falou comigo, que quando nós somos prensados, é para Deus mostrar o que está dentro de nós. É para mostrar quem nós somos por dentro. É para extrair de nós o que já está lá. Então, se somos prensados para poder manifestar aquilo que já está dentro de nós. Jesus entra no Getsemane e agora ele vira para os discípulos dele e fala: a minha alma está angustiada até a morte. Fiquem aqui e orem. Ele disse, orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu já falei com vocês aqui em outro momento, Jesus não estava dizendo que o espírito dele estava pronto, mas a carne dele era fraca. Não, ele estava dizendo, o espírito de vocês está pronto, mas a carne de vocês é fraca. Então orem para que vocês não caiam na tentação. Qual tentação? A tentação de ver a fonte da esperança deles, de ver o Messias, o Cristo, o Filho de Deus encarnado. A esperança, a tentação de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e ver Jesus agonizando de angústia, de medo, de pavor na alma. Jesus não estava com medo, e nós já sabemos disso há muito tempo. Jesus não estava com medo da cruz, no sentido do peso dela, dos açoites, da dor, do sofrimento. Se o medo de Jesus, se a angústia de Jesus, se a aflição de Jesus fosse por causa disso, ele não poderia ser o Cristo. Ele seria fraco demais para ser o Messias. Ele seria fraco demais para ser o nosso Salvador. Se o medo dele, a angústia dele, a aflição dele fosse pelo sofrimento que ele iria viver na mão dos homens, ele não poderia ser. Crentes que vieram depois de Jesus, mártires na história da humanidade, passaram por torturas extremas e não negaram a fé, não negaram a Cristo. Então, qual era o medo de Jesus? Qual era a aflição dele? Qual era o pavor dele ali? A ausência de Deus, a ausência do Pai, a ausência de Deus. Alguém que nunca deixou nem por um segundo de estar na presença, nunca deixou nem por um segundo de andar na presença, de sentir a presença, de viver a presença, de viver na presença. Quando fica longe dela, não tem como não se angustiar, não tem como não sentir o pavor, o medo, a sensação de morte iminente. Jesus sabia que Deus não estaria com ele, porque Deus não compactou com o pecado, e ele não só carregaria, depois de sair do Getsemane, os nossos pecados, mas ele se tornaria maldição em nosso lugar, porque a Bíblia diz, maldito todo homem que é posto no madeiro. Isso estava lá na lei, Jesus sabia disso. Então ele não só carregou a maldição do nosso pecado, mas ele se tornou maldito, para que nós fôssemos tornados benditos de Deus. Ele se tornou maldição em nosso lugar. O medo, o pavor era esse, ficar sem a presença. E ele diz, fiquem e orem para que vocês não caiam na tentação. E ele vai para dentro do Getsemane e ele ora. A primeira vez, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E a Bíblia diz que depois dele ter orado, ele se levantou, veio, e os discípulos estavam dormindo de tristeza. Eles caíram na tentação de olhar para a angústia de Jesus e não enxergar o Cristo, mas enxergar o homem sofrendo ali. A carne era fraca,
O espírito estava pronto. Então Jesus acorda eles e fala: vocês não puderam orar comigo nem por uma hora. Repara, a oração de Jesus não foi só: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque quando ele vem, ele diz: vocês não puderam orar comigo nem por uma hora. E aí agora, nosso Senhor Jesus volta, dobra o joelho novamente, torna a orar. Ele tinha dado novamente a orientação: fiquem aqui e orem para que vocês não caiam em tentação. E ele dobra o joelho novamente, mais à frente, ora. E ele pede de novo: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus sabia que ele dependia totalmente do Pai, totalmente. E ele sabia também de uma outra coisa: a oração funciona. A oração tem poder. Mas a oração que é respondida não é aquela: seja feita a minha vontade. É a que Jesus fez: seja feita a tua vontade. Jesus deixou claro: o que eu quero é que o cálice da tua ira seja afastado de mim. Mas eu não quero que seja feita a minha vontade se não for a tua. Então, seja feita a tua vontade. Então eu posso pedir, nós podemos pedir: Deus fala, Deus faz, Deus responde, por favor, Pai, eu preciso da resposta, eu preciso que o Senhor faça. E aí as coisas vão piorando, e aí parece que é melhor desistir de orar, é melhor parar de orar. Sabe por quê? Piorou para Jesus também. A Bíblia diz, na terceira vez que ele voltou para orar, porque ele saiu de novo, foi falar com os discípulos estavam dormindo de novo de tristeza. Ele desperta eles mais uma vez e volta para poder orar. E nessa terceira e última vez que ele dobra o joelho para orar, a Bíblia diz que ele orou mais intensamente. Mas por que ele orou mais intensamente? O texto bíblico diz: o texto bíblico diz: enquanto ele orava, do céu veio um anjo de Deus que o confortava e o fortalecia. Mas a Bíblia prossegue dizendo: e posto em maior agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam sobre a terra. Repara que o anjo do Senhor veio e não tirou o cálice de Deus, o cálice da ira de Deus. Ele não veio para tirar o sofrimento, ele não veio para tirar a agonia, ele não veio para poder tirar Jesus daquela provação, ele não veio para tirar Jesus daquele ambiente emocional de angústia. Ele veio para fortalecer Jesus, para que Jesus pudesse sair dali para cumprir a missão que Deus designou para ele. Da mesma forma, a gente pede a Deus, às vezes: Deus, tira isso de mim, tira da minha vida. Deus, me fortalece, me tira dessa prova, me tira dessa luta. E o que Deus faz? Deus te fortalece, Deus te dá graça para que você possa suportar a provação e seguir em frente. O segredo não está só em suportar a provação. Guarda isso no seu coração, preste atenção nessa frase. O segredo não está só em suportar a provação, porque suportar a provação no mesmo lugar é permanecer na provação até não aguentar mais. Até não aguentar mais. Então o segredo está em suportar a provação em movimento, indo em direção ao propósito de Deus. Se Jesus recebesse força de Deus, poder de Deus, ali no Getsemane, e permanecesse ali, não saísse dali, ele ia se angustiar cada vez mais. Sangue, suor, até não aguentar mais, até colapsar. Talvez os discípulos teriam que ir até ele, e talvez o dia ia clarear, os discípulos iam até ele e ele estaria lá desmaiado, ou morto, de aflição, de angústia. Mas quando o anjo do Senhor fortaleceu Jesus, ele se levantou da oração. Que nível de oração? Ele estava orando intensamente.
Mas aí Deus envia o anjo para o fortalecer. E ao invés de melhorar, a Bíblia diz que ele se sentiu em maior agonia. O anjo não colocou agonia nele, mas talvez, como homem, o sentimento de Jesus fosse: talvez o pai vai dar um outro jeito para essa história. Imagina, Silas. Talvez o pai vai dar um outro jeito para essa história. E está lá de joelho dobrado. Talvez o pai vai dar um outro jeito. Pai, seja feita a tua vontade. E aí vem o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor não tira a dor, não tira o sofrimento, não tira nada. A Bíblia não diz como foi que o anjo o confortou. A Bíblia não diz como foi que o anjo o fortaleceu. Mas nós sabemos como o nosso espírito é fortalecido em Deus. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Então eu creio, e nós podemos crer de acordo com a palavra de Deus, que o anjo do Senhor chegou e fortaleceu Jesus através da palavra. Ele pode ter vindo e dito: Jesus, o Pai me enviou, Deus me enviou aqui para dizer para você que você está aqui para cumprir uma missão, que você está aqui para cumprir um propósito, e Ele está te dando força nesse momento para você chegar até o final dessa missão, para você chegar até o final desse propósito. Você vai conseguir, Jesus. Sabe por que você vai conseguir? Porque foi para isso que você veio ao mundo. Lembra de quem você era na eternidade. E depois que tudo isso passar, Jesus, você vai voltar a viver gloriosamente tudo aquilo. Você está aqui por quê, Jesus? E talvez Jesus tenha dito: porque eu amo meu Pai. E o anjo falou: então, levanta, Jesus, e vai cumprir a missão que o Pai te deu. Porque é para isso que você veio. Você vai salvar muitas vidas. Você hoje é o único filho, Jesus. Mas depois dessa missão, você vai ser uma fonte de vida, Jesus. Oh, Jesus, deixa eu te explicar uma coisa, meu Senhor. Quem sou eu para dizer? Mas Ele me enviou aqui. E uma das coisas que eu preciso falar com você, é que o primeiro Adão era a alma vivente, mas você, Jesus, é o segundo Adão. E você não é só uma alma vivente, você é um espírito vivificante. Através de você, Jesus, vidas serão salvas. Através de você, o céu vai ficar cheio de filhos do Pai e cheio de irmãos que serão seus irmãos, Jesus. Então força, Jesus, levanta. E Jesus, ao ouvir tudo isso, sabia que a cruz não seria tirada. Eu não estou falando da cruz de madeira, mas o sacrifício, a ausência, a aflição não foi removida. E então se sentiu ainda mais angustiado, mesmo depois daquela palavra. Então eu tenho que beber o cálice. Eu vou beber o cálice até a última gota. Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, não a minha. Então ele bebe a última gota do cálice. Mas ele não ficou ali. Ele não ficou ali, ele se levantou. E ele foi cumprir o propósito. O segredo não está em suportar o tempo da dor. O segredo está em se mover no tempo da dor. Se mover em Deus, em direção ao chamado, em direção ao propósito, em direção à missão. O segredo não está em apenas aguentar a pressão, mas está em suportar a pressão e ir cumprir o propósito. Jesus se levanta, vai até os discípulos, desperta eles mais uma vez, porque eles voltaram a dormir de tristeza. Então Jesus acorda eles e fala: levantem-se, vamos. Chegou a minha hora. Repara, quem estava lá dentro, angustiado, chorando, sendo prensado, esmagado pelo Pai, agora dele saiu o óleo. O que estava dentro de Jesus, ali no Getsêmani, foi colocado para fora. O que estava dentro de Jesus? Obediência ao Pai, amor ao Pai.
Ele sentiu angústia, medo, tristeza, aflição, mas nada disso pode impedir você e eu de continuar caminhando em direção ao propósito do Pai. Você precisa se levantar e dizer: chegou a hora de cumprir a missão, eu vou fazer a minha parte, porque eu sei que os céus já estão se movendo. A oração funciona, ela não tirou a aprovação de Jesus, mas ela deu a Jesus a capacidade de ser aprovado, e por meio de Cristo nosso Senhor, nós recebemos vida, recebemos acesso, recebemos intimidade com Deus. Agora temos acesso ao trono da graça, porque Ele fez a parte dele. Então agora nós precisamos tomar a decisão de confiar no Pai, a decisão de nos levantar e dizer: eu sei que o Senhor tem tudo, todo o controle, está tudo na palma das tuas mãos. E se é intimidade comigo que o Senhor quer, Pai, quem sou eu? Por que o Senhor me quer, Pai? Porque o Senhor me ama? Por quê? Porque o Senhor me escolheu? Por quê? Mas não importa. Não importa, não importa. Antes importava, mas agora não importa mais. Porque agora tudo que me importa, é isso que nós devemos declarar para Ele. Tudo que me importa é fazer a Tua vontade. O Senhor me deu força. Ele está dando força para alguns aqui nessa noite. Ele está dando força para aqueles que creem na palavra dEle. Ele está dando força para aqueles que decidem: Deus, hoje eu ouvi a Tua voz e eu vou em direção à Tua vontade. O maior exemplo que nós temos, o maior exemplo, Ana, através da oração, recebeu a revelação de coisas ocultas e secretas que ela não sabia. Deus não queria dar um filho apenas. Deus queria dar um profeta para Israel. Deus não queria apenas abençoar Ana, mas queria transformar o ventre dela em uma fonte de bênção para o povo dele. Assim como Deus não quer só te abençoar, mas quer transformar você em uma fonte de bênção para as pessoas ao seu redor. Daniel orou e a oração funcionou. Ela não impediu que ele fosse jogado na cova dos leões, mas ela impediu que os leões o devorassem. E no final, quando o rei viu que Daniel estava vivo, ele chama Daniel pelo nome. Daniel sai daquela cova. E nós sabemos bem que aqueles que se levantaram para poder jogar Daniel na cova foram lançados na cova, e a Bíblia diz que antes que o corpo deles caíssem no fundo da cova, os leões já estavam pulando e dilacerando eles. Eu declaro sobre a minha e a sua vida que os demônios que têm se levantado para tentar destruir você, destruir o seu emocional, destruir a sua alma, destruir o seu espírito, tentando destruir a sua fé, Deus hoje está fortalecendo você, chamando você pelo nome, tirando você da cova dos leões, e Ele está lançando esses demônios. E antes mesmo que eles caiam ao fundo, a glória e o poder de Deus já estão dilacerando eles, e eles nunca mais serão vistos por você. A oração não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova dos leões. A oração não livrou Jesus da prensa de óleo, não livrou Jesus de ser esmagado. Isaías declara: Deus o esmagou e o fez enfermar por nossa causa. Mas a palavra de Deus também diz: Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mesmo aqueles que hoje não querem reconhecer e confessar o senhorio dele, no dia em que ele voltar, todo joelho se dobrará, toda língua confessará.
os que estão nos céus, os que estão na terra e os que estão debaixo da terra. Os anjos vão declarar mais uma vez: Jesus Cristo é o Senhor. Nós, os que estivermos vivos, iremos declarar: Jesus Cristo é o Senhor. E os mortos irão ressuscitar para declarar também: Jesus Cristo é o Senhor. Então suporta, mas não parado. Suporta em movimento o tempo da provação, porque Deus está ouvindo a sua oração. Ele está ouvindo o seu clamor. E a resposta já foi enviada do céu. A força já chegou nessa noite. O poder de Deus já está te envolvendo. Creia nisso. O poder do Altíssimo já está te envolvendo e te capacitando para um novo tempo. Nós entramos no mês da intimidade com Deus. Junho. Deus declarou para essa igreja que é o mês da intimidade com Ele. E Ele está nos chamando para uma vida de oração. Não um mês de oração. Não uma oração, mas uma vida de oração.